Já imaginou que um jovem de 19 anos escreveu um documento que influenciaria séculos de pensamento teológico? Em 1722, Jonathan Edwards fez exatamente isso com suas resoluções. Me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that É fascinante pensar que essas resoluções, especialmente sobre temperança, continuam tão relevantes depois de 300 anos. E o mais interessante é que Edwards começou esse documento com uma declaração impressionante de humildade. Ele reconheceu que era totalmente incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda divina. Isso me faz pensar em como essa visão contrasta com nossa cultura atual de autoajuda e independência. Exatamente. E quando olhamos para a Resolução 20, sobre temperança no comer e no beber, vemos uma sabedoria que vai muito além do seu tempo. Os estudos modernos mostram que o autocontrole é um dos maiores indicadores de sucesso na vida. E como você vê a conexão entre essa temperança física e o desenvolvimento espiritual que Edwards propunha? Bem, os puritanos, como Edwards, viam uma conexão direta entre corpo e espírito. João Calvino, por exemplo, dedicou todo um capítulo das Institutas para falar sobre como nossos hábitos físicos afetam nossa vida espiritual. É interessante que você mencione Calvino, porque os reformadores, em geral, enfatizavam muito essa ideia do corpo como templo do Espírito Santo. E não era só teoria. Edwards estabeleceu um sistema prático de revisão semanal dessas resoluções. Ele entendia que precisamos de lembretes constantes para manter nosso foco espiritual. Nossa, então ele realmente levava a sério esse compromisso de transformação pessoal. Sim, e estudos contemporâneos de neurociência mostram que essa prática de revisão regular é fundamental para criar novos hábitos. O cérebro precisa de aproximadamente 66 dias para formar um novo padrão de comportamento. Então, Edwards estava à frente do seu tempo em termos de formação de hábitos. Exatamente. E quando pensamos no contexto histórico, o século XVIII era uma época de grandes excessos na sociedade colonial americana. A resolução de Edwards sobre temperança era praticamente um ato de contracultura. E hoje vivemos em uma época semelhante de consumismo extremo, não é? Sem dúvida. Um estudo recente mostrou que o americano médio consome 3.600 calorias por dia, muito acima das 2.000 a 2.500 recomendadas. Edwards estava abordando questões que ainda são relevantes. E como podemos aplicar esses princípios hoje em dia? Bem, primeiro precisamos entender que a temperança não é apenas sobre comida e bebida. É sobre desenvolver autocontrole em todas as áreas da vida. Richard Baxter, outro teólogo puritano, dizia que a temperança é a mãe de todas as virtudes. Então é uma questão de disciplina holística, que afeta todos os aspectos da vida. Exato. E Edwards enfatizava que essa disciplina vem da graça de Deus. Ele começava cada dia relembrando sua total dependência do auxílio divino. É uma perspectiva bem diferente da nossa cultura de autonomia e autossuficiência. E o mais impressionante é que pesquisas modernas em psicologia positiva confirmam que pessoas que reconhecem sua interdependência com outros e com algo maior que elas mesmas tendem a ser mais resilientes e satisfeitas. Parece que a antiga sabedoria de Edwards tem respaldo científico moderno. Sim, e para encerrar, acho que a grande lição que podemos tirar é que a verdadeira transformação pessoal requer tanto disciplina quanto humildade. Edwards nos ensina que precisamos ter objetivos claros, mas também reconhecer nossa dependência da graça divina. Uma mensagem realmente atemporal que continua relevante nos dias de hoje. E que nos desafia a pensar sobre como podemos cultivar essa temperança em um mundo que constantemente nos empurra para os excessos.